Rapaz, e o esperado aconteceu. O Liverpool não fez uma proposta oficial ao Fluminense, mas sinalizou uma oferta de praticamente 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para contratar o volante André do Fluminense. Existe a possibilidade de negociação? O Fluminense pode perder o André de imediato nesta janela de transferências no meio da Libertadores? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Só não esquece de deixar o like aí no vídeo, por favor, e se inscrever no canal do Lessa se você não está inscrito. A informação dos amigos do GE. Globo, né, a reportagem assinada pelo Felipe Siqueira, também pelo Marcelo Neves e pelo Thiago Lima. Para contratar André na atual janela da Inglaterra, que vai até o dia 1º de setembro, o Liverpool sinalizou uma oferta de 30 milhões de euros, pouco mais de 160 milhões de reais, na verdade, né, entre valores fixos e bônus. Mas, de acordo com a apuração do GE, o Fluminense avisou nos últimos dias que vai manter a posição de não vender o jogador nesta temporada, e por isso o Liverpool sequer colocou no papel essa proposta para enviar o Fluminense. A gente sabe que o clube agora, o André, na verdade, tem um representante dentro, que tem muita entrada na Premier League, que é o Jorge Mendes, um cara que tem muita moral lá, tem muita entrada, um dos grandes empresários do futebol mundial. Ele está lá justamente para isso, para levar o André para um grande clube da Inglaterra. E o Liverpool passou a ser a bola da vez. Aqui o motivo, né, que o GE fala da recusa do Fluminense: conquistar a Libertadores a qualquer custo. Isso é uma promessa do presidente Mário Bittencourt. A gente sabe, já falou mais de uma vez, que não sairia nenhum titular até o final do ano. Ele está mantendo essa promessa, mesmo diante de uma proposta gigantesca como essa, que abalaria qualquer clube. Ainda mais um clube na situação do Fluminense que precisa vender jogadores. Então, a diretoria faz um movimento que é arriscado, é muito arriscado, sim, porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. O André tem tudo para ser um grande jogador, top, prateleira número 1 do futebol europeu, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então você assume o risco, e isso é indiscutível. O Fluminense vai para o all-in em relação ao André e a conquista da Libertadores. O André tem tudo para evoluir e crescer ainda mais, mas futebol a gente sabe como é complicado. Então você, quando rejeita uma proposta desse tamanho, assume o risco, e o Fluminense está assumindo esse risco com o grande sonho de conquistar a Libertadores, e eu acho uma atitude completamente certa, apesar de não ser fácil. Não acho que é simples assim. A gente está falando de 160 milhões de reais, não é uma decisão simples, mas você imagina uma notícia agora de que o André está saindo do Fluminense no meio da Libertadores. Imagina, às vésperas de um jogo contra o Olímpia. E a gente ia ver exatamente a mesma cena que aconteceu ano passado diante do próprio Olímpia, com aquela situação do Luiz Henrique, enfim, tudo aquilo que gerou a saída do Luiz Henrique. Eu já explico aqui que o André iria para o lugar do Fabinho, que foi para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Na ocasião, o Fluminense ainda estava nas oitavas contra o Argentino Júnior, e se tivesse sido eliminado pelo time da Argentina, a negociação tinha boa chance de avançar. E aí que está um ponto. Poderia ter sido ou poderia ser feito um acordo para o André sair após a disputa da Libertadores? Poderia. Só que, como o Fluminense avançou para as quartas de final, a janela na Europa fecha no dia 1º de setembro. Então a quarta de final vai ser exatamente ali dia 31, muito em cima. Não daria tempo de você fazer uma operação dessa, caso, obviamente, na pior das hipóteses, batendo na madeira 3 vezes aqui, o Fluminense fosse eliminado. O André poderia sair. Mas então não tem como viabilizar essa operação. A única forma e o Fluminense já falou, ou paga a multa rescisória e convence o jogador a sair agora, ou ele sai no final do ano. Se o Liverpool topar negociar agora para ele sair no final do ano, vai ter negócio. O Fluminense provavelmente já teria fechado essa negociação, essa contratação, essa venda, né, perdão. Então, como também a gente já discutiu aqui em alguns momentos, dificilmente um clube como o Liverpool ele vai pagar e vai ficar esperando o jogador até o final do ano. Já imaginava que isso não fosse acontecer, que é para levar agora, para já se entrosar com os novos companheiros e começar e iniciar
enfim, uma nova rotina, num novo clube, tem todo um período de adaptação, também não é uma coisa simples. Então a esperança do Fluminense pelo título é tão grande que o fez recusar o que seria a maior venda da história do clube, superando 17 milhões de euros da ida do Gerson para Roma na Itália, superando e superando muito. E aí tem um fator aí, o que aconteceu recentemente. O Liverpool tinha outros jogadores à mira. O Caicedo do Brighton, o Liverpool estava com uma negociação avançada, praticamente fechado, e aí o Chelsea entra na briga e acerta com o jogador. E tinha o Romeu Lavia, que é do Southampton, se eu não tô falando besteira agora, mas acho que é isso mesmo. O Lavia também estava negociando com o Liverpool. E o Chelsea novamente atravessou a negociação entre o Lavia e o Liverpool. Então o André passou a ser a opção número 1 de mercado. A gente já imaginava que fosse acontecer. Eu gravei um vídeo para vocês aqui há pouco tempo falando que o Fluminense já se preparava, né, entre aspas, para receber uma grande proposta nessa janela de transferências. E essa proposta ela não chegou formalmente porque o Fluminense recusou antes, mas era bem evidente que isso poderia acontecer. Então, resta saber agora qual vai ser a movimentação do Liverpool. O Liverpool vai aceitar esperar pelo André? Acho muito difícil, porque eles querem contratar um jogador de qualquer jeito para suprir a saída do Fabinho. O Liverpool vai subir essa pedida? Vai bater na multa rescisória do André? Cerca de 40 milhões de euros? Será que vai chegar a esse ponto? E o Fluminense ainda corre o risco de perder o André? São perguntas que a gente não tem a resposta, até porque o jogador tem que aceitar essa proposta. Mas você imaginem um negócio desse tamanho chegando nas mãos do jogador, dos empresários. Agora, é de se elogiar também a postura do André e manter a sua palavra. É um cara diferenciado. E ele mostra cada vez mais que é diferenciado. Ele aceita, ele topa o desafio, vamos até o fim, juntos pela glória eterna, juntos pela Libertadores, não importa o que acontecer. E tá mantendo essa palavra até aqui. Imagina a proposta para um jovem como ele, deve ter sido gigantesco do Liverpool para ele também, certamente sinalizar alguma coisa pelo André, tempo de contrato, valores, alguma coisa nesse sentido, e o André se mantém alinhado com o Fluminense nessa postura de seguir na disputa pela Libertadores. É realmente um negócio para se elogiar e valorizar muito essa postura do André. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, qual vai ser a postura do Liverpool daqui em diante. O Fluminense já tem a sua posição muito clara, não vende até o final da temporada, não vai se desfazer do André. Já houve uma proposta recentemente que foi do Fulham, que já é destaque lá, a proposta de 17 milhões de euros que chegou para o Fluminense. Recentemente, o jornal A Bola de Portugal também colocou o André como alvo aí do Sporting de Portugal para substituir, para suprir a saída do Ugarte para o PSG. Enfim, esse assédio era bem previsto, já era bem fácil de se imaginar que isso iria acontecer. Agora é resta saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas o mais importante, o Fluminense mantém a sua postura e, por enquanto, o André também. É isso, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal do Lessa, aquele like sempre muito importante. Tamo junto.